Atman já é presente no homem, mas é necessário tomar consciência disso. A verdadeira Jnana, que é a sabedoria intuitiva, que vai estar relacionada a Vidya, né? Jnana é o meio de funcionar do fluxo mental que nos permite chegar à Vidya, a sabedoria real. Então, a verdadeira Jnana, que é a sabedoria intuitiva, é uma forma de tentar traduzir, é o meio de entrar no palácio secreto. Lembra Teresa d'Ávila, que a gente falou até na reunião passada? Lembra o Sermão da Montanha, o palácio secreto, o palácio do grau, o centro, né? Nos Upanishads, é repetido que Atman está no círculo do coração. E diz o Alberto, diria Heráclito, ethos, anthropos, Atman. Heráclito é um grande pensador, né, da tradição filosófica ocidental, na Grécia, é atribuído a ele, vocês podem ver no livro... O Mistério da Ética é o livro que ele escreveu sobre ética, né? É grandemente baseado no Heráclito. O Heráclito, a frase original do Heráclito é ethos, anthropos, daemon. E aí ele faz uma brincadeira no texto chamando a atenção. Diria Heráclito, ethos, anthropos, atman. Né? Porque a tradução para ética é a morada do ser é o homem, é o anthropos. Atman habita no homem. O ethos, a morada, é o lugar do homem. E isso é verdadeiramente ética. Aí ele, depois de citar Heráclito, ele vai, eu não coloquei todas as passagens, ele vai citando alguns personagens e ele cita novamente o Chandogya Upanishad, dizendo, Atman habita no lótus do coração. Ele vai mostrar como essa ideia é tão frequente, igual como na tradição Rosa Cruz também a gente vai ver isso, não com a palavra Atman, né? Atman habita no lótus do coração. E sabendo disso, o sábio yogi vedantino diariamente penetra nesse santuário sagrado. Ele busca viver neste santuário sagrado, que é o lótus do coração, ou o coração onde o lótus se abre. No Brihadaranyaka, novamente, também tem sobre essa temática do lótus do coração e a presença de Atman no interior de cada um. E no Mundaka, que é um outro Upanishad ainda desses mais importantes, diz, conhecer Brahman oculto no lótus do coração, sobre a necessidade de conhecer no sentido de vivenciar, perceber, descobrir o lótus, o Brahman oculto no lótus do coração. Um outro texto que faz parte dos Puranas, o Srimad Bhagavatam, diz, todas as coisas e dúvidas desaparecem quando essa yoga é compreendida. Quando Atma Yoga é, de fato, compreendido e vivenciado, todas as dúvidas desaparecem. Atma Vidya é a sabedoria intuitiva, que conhece Atman de forma direta e não dual. Atman em ti é Purusha. Purusha é uma das expressões usadas na filosofia Sankhya, que é uma das darshanas, e que é muito usada na tradição dos textos de Blavatsky e do início dos textos teosóficos, né, como Purusha como tradução para o aspecto espírito, enquanto Mula Prakriti é o aspecto matéria. Isso vai aparecer nas instâncias de Dhyan.
E no Bhagavad Gita, o texto bem conhecido, talvez o Gita mais conhecido, que faz parte da coletânea enorme do Mahabharata, né, tem essa ideia. O yogi que se une à Atman, que descobre, que gera essa yoga, essa união com Atman, encontra a bem-aventurança. Essa yoga é difícil para quem? Para a mente descontrolada e muito envolvida com a dualidade. Eu não sei vocês, mas esse é o meu caso. Então, por isso a tentativa, inclusive, de fazer o exercício que o autor ali estava sugerindo, de ler, estudar, pensar, refletir, meditar, para cada vez mais conseguir encontrar esse caminho e colocar-se, como os grandes sábios recomendam, frequentemente, continuamente, constantemente, o foco naquilo que de fato somos, em Atman. Essa yoga é difícil para a mente descontrolada e envolvida com a dualidade. Ao vencer a vidya, por meio da Atma Yoga, descobre que a mesma vida vive, a mesma vida vive e está em todas as coisas. Que a mesma vida está em tudo e em todos. A Voz do Silêncio, texto traduzido pela Blavatsky, e que é da tradição budista, também traz essa ideia. Em tudo está presente essa mesma vida. E é necessário que a gente descubra isso. Nada mais ecológico do que isso, certo? Ao conhecer Atman, conhecem o homem real. Ao se conhecer Atman, se conhece quem é o homem de fato. Ele também cita o texto que foi traduzido ao português como A Suprema Realização através da Yoga, pela editora da Sociedade Teosófica, editora teosófica, que é um livro do Geoffrey Hodgson, e ele refere suas conversas com Mahatma, que é chamado pelas letras P e I. Né? E nesse texto eles dizem, Atma Yoga, esse é um aprendizado que Geoffrey Hodgson teve nos seus muitos contatos com esse Mahatma. Atma Yoga é a yoga do ser. Devemos meditar em Atman, que Atman é atemporal, imaculado, puro, imutável, e esses conceitos todos que a gente vê em relação a essa realidade última, né? Atman Yoga é a união realizada com Atman. Vejam, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitiva, mas a ideia é trazer, por diferentes caminhos, opções para a gente pensar o tema, para a gente refletir no tema, para a gente ter elementos para alimentar o nosso espaço mental e o nosso fluxo como um todo, e o nosso coração, com esses focos. A gente tem que dar algo para a mente se focar. Estou tentando fazer um pouco disso. Diz o autor, o Alberto, no livro, o propósito central das yogas é o quê? Despertar Atman em si mesmo. A meta do aspirante, daquele que aspira a este caminho espiritual, é descobrir Atman, perceber, descortinar, desvelar. Todos os adeptos na senda espiritual genuína são Atma Yogis, são praticantes da Atma Yoga. Isso é a essência do adeptado, isso é a essência de um Mahatma. Ele ter consciência da sua verdadeira natureza e que essa verdadeira natureza, Atman, existe nele e em todos os seres. E é idêntica ao Brahman, ou ao Uno, ou a Alá, ou
tantos outros termos que são usados na tradição para referir ou atribuir um nome àquilo que não tem nome, que é inominável, impossível de descrever. O genuíno mago, na autêntica teurgia, porque aí ele está falando de diferentes tradições, né? O genuíno mago, na autêntica teurgia, visa despertar esse poder latente, espiritual, a força de Atman. E que essa autêntica teurgia não é algo feito por meio de parafernálias mundanas e rituais externos, mas é o ritual interno, é o rito que acontece na caverna do coração, com a verdadeira teurgia que é focada nessa energia, nesse todo, nesse elemento uno universal. Essa é a fonte da água da vida, dos verdadeiros yogis da Gupta Vidya. Novamente, Gupta tem o sentido de secreto, oculta, mais reservada. É daí que vem a palavra ocultismo. E Vidya, novamente, sabedoria. Então, a sabedoria do segredo, a sabedoria oculta, né? Que novamente é um termo que Blavatsky usa bastante. É interessante destacar, segue o autor, que no mesmo período dos Upanishads, ou seja, lá século 7, 6, 5 AC, né, um pouco antes dali, e do início da Vedanta, que se inicia entre o século 6 para 5, né, o pré-socrático Parmênides escreveu um poema filosófico, talvez oriental, e que diz: buscai o caminho do ser, né, porque a ênfase no ser em Parmênides é grande. Com Empédocles, que era seu colega, né, eles são os pré-socráticos, né, sabiam do valor da Atma Yoga na busca da verdade última, mesmo que usassem outros termos, no caso, no ambiente grego. E essa busca da verdade última, por meio da Atma Yoga, é o que é enfatizado nos Upanishads. Então, de certa forma, talvez se pudesse dizer que Parmênides e seu amigo Empédocles levaram a Atma Yoga para a escola de Pitágoras. E aí eu recortei um pedaço do texto, é uma fotografia da página do livro, né, porque eu achei essa passagem tão interessante que eu gostaria de lê-la com vocês, para vocês. Ele está falando sobre a explicação sobre Atma Yoga, e ele diz, ele e o autor, são facetas aparentemente diferentes, apresentadas por tradições filosófico-esotéricas distintas, mas com a mesma e enfática instrução. A Atma Yoga é a yoga mais direta para o despertar do ser. Eu achei muito importante essa passagem. O ser, que é uma manifestação do Uno, o Atman, que é idêntico a Brahman. A Vedanta Advaita tornou-se, junto com o budismo Mahayana, uma das principais escolas de filosofia na Índia. Uma das principais escolas de filosofia na Índia antiga, e tinha nos Upanishads a sua fonte central de inspiração. Então, o autor está citando que a Vedanta Advaita, junto com o budismo Mahayana, se tornaram duas das principais escolas da filosofia na Índia antiga. Tá? O Brahma Sutra, que é do Vyasa, né, do Badarayana, ou Vedanta Sutras, o texto raiz, o ponto de partida da escola Vedanta, tinha seu fundamento nos textos dos Upanishads. Badarayana, o autor dos Vedanta Sutras ou dos Brahma Sutras, faz uma síntese da sabedoria dos Upanishads e define, nos Brahma Sutras, Brahman como a realidade e reforça a necessidade da Atma Yoga. Eu acho que aqui a gente vai ter material para conversar.
além de outras partes.